Olá! Nós estamos dando início a mais uma aula, Nosso programa, o propósito da fé, e é uma alegria poder estar com você aqui. E hoje nós estaremos falando sobre alguns princípios muito importantes, falaremos sobre o poder criativo de Deus, quer dizer, a sua palavra. E eu queria que você pudesse nos acompanhar com esta aula, que você pudesse pegar um caderno, um papel, uma caneta, que você pudesse fazer algumas considerações, até mesmo para mandar para a gente algumas perguntas. Estamos aqui ligados, você pode comunicar conosco, nós iremos responder você. Eu sou Altair Tolentino, eu sou casado, eu tenho 40 anos de casada, minha esposa se chama Jane, eu mais a Jane nós temos 4 filhos e desses 4 filhos nós temos 8 netos. E é uma alegria poder estar falando com você aqui. E falando, como eu falei, nós iremos falar sobre o poder criativo de Deus, que é a sua palavra. E para isso nós vamos ler um versículo. Está lá escrito no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses. E no capítulo 4, no versículo 13, Paulo ele vai dar uma declaração. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Muito interessante como que o apóstolo Paulo, depois dele passar por tantas circunstâncias difíceis, tantas provações, mas ele olhando para tudo isso, ele vai dizer um capítulo antes que ele larga tudo aquilo para trás e ele segue porque ele tem um alvo, ele sabe onde está firmado. Então aqui ele está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quem é que fortalecia o apóstolo Paulo? A palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus era, tudo aquilo que Deus é, está contido na sua palavra. E essas verdades, elas fortaleciam o apóstolo Paulo. E ele, por isso, ele andava nessas verdades. Ele corria a carreira a qual havia sido estabelecida. E é interessante que a gente precisa de atentar pelaquilo que Deus diz, porque as suas palavras são vida, elas que nos fortalecem, elas que nos dão ânimo, ela que nos levanta, ela que nos dá a condição de podermos prosseguir dia após dia. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a capacitação para falarmos daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, de toda a abundância de Deus que fora derramado dentro do nosso coração. O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele derramou do seu amor no nosso coração. Aí você me pergunta, Tolentino, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é toda a verdade que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus pode, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus projetou para poder viver com o homem e trazer o homem para si. Então esse é o amor de Deus e esse amor, ele foi derramado no nosso coração através do seu Filho, Jesus Cristo. Então quanto esse amor, esta palavra, quando ela é concedida no nosso coração, quando ela é declarada pela nossa boca, essa grandeza de Deus, ela se torna uma força espiritual. Você podia repetir comigo? Quando nós pegamos esta palavra, esse poder que foi derramado dentro de nós e nós declaramos com a nossa boca esta palavra ela se torna uma força espiritual, liberando toda a habilidade, tudo aquilo que Deus é dentro de nós e através de nós. É muito interessante quando a gente fala sobre a palavra de Deus. Então, quando nós declaramos essa palavra, nós podemos dizer aquilo que nós podemos e também aquilo que nós não podemos. Depende da maneira que nós declaramos essa verdade. Às vezes nós falamos que nós não podemos, nós estamos dando uma declaração. Às vezes nós falamos que nós podemos, nós também estamos dando uma declaração. E as palavras que fluem do nosso coração, elas são as verdades para construir tudo aquilo que nós precisamos. Então as palavras, ela tem poder. As palavras é a coisa mais importante do universo. Uma grandeza que está dentro de nós, que nós precisamos de entender o poder que esta palavra tem. Como nós podemos
usufruir dessa palavra, tirar dessa palavra benefícios para a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida abençoada, correr uma carreira. Olha para vocês verem o poder desta palavra. Lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. João está dizendo que no princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra estava lá com Deus. Todas as coisas foram feitas por esta palavra. E sem esta palavra, tudo que existe na terra, nada teria acontecido se não fosse através desta palavra. Inclusive eu e você, nós somos fruto desta palavra. E disse Deus, quer dizer, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele possa governar. Agora, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que tem uma conexão com João capítulo 1, que vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, existiu uma criação no princípio. Está lá no começo da Bíblia. E quem criou isso? A palavra. A palavra que fora estabelecida, que estava com Deus desde o princípio da criação, ela que criou todas as coisas. Ela é a verdade de toda a criação. Então, as nossas palavras, quando nós declaramos elas podem trazer duas verdades na nossa vida. Ela pode trazer vitória, quando nós declaramos, e ao mesmo tempo ela pode também nos levar ao cativeiro. Então as nossas palavras, elas têm essa capacidade, porque a nossa vida é uma declaração de uma verdade que foi estabelecida pela palavra, pelo princípio, por tudo aquilo que a palavra cria. Então nós somos esta verdade. Jesus ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer assim, eu sou a verdade, quer dizer, ele é a palavra verdadeira, não existe outra palavra. Todas as vezes que nós pegamos com outra palavra, nós não podemos nos usufruir daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem. Agora observe, pense comigo aqui. Muitas vezes nós temos olhado muitos filhos de Deus que estão no cativeiro. Homens e mulheres que conhecem a Deus, que entregaram até suas vidas a Jesus, mas eles estão no cativeiro. Eles não estão libertos, eles não conseguem receber de Deus os benefícios que a palavra traz, os benefícios que a palavra construiu para todo aquele que anda com Deus. Quando nós olhamos as orações são declarações daquilo que nós dizemos a Deus. E muitas vezes as nossas declarações em oração, elas não podem trazer nada de Deus para as nossas vidas. Mas por que as nossas orações, elas não podem trazer os benefícios da palavra para as nossas vidas? Porque elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos falando coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Nós estamos pedindo de forma que não é a habilidade que Deus nos deu para que nós possamos alcançar aquilo que Deus Ele quer fazer na nossa vida. A verdade, Ele já fez na nossa vida. Quando nós olhamos lá o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, o livro dos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, estão nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, Cristo, a palavra, ela trouxe para as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós oramos, presta atenção, às vezes nós fazemos uma oração. Quando você ora derrota, nós recebemos derrota. Quando nós oramos e declaramos que o problema, simplesmente o que vai acontecer? A nossa oração, ela vai produzir segundo a espécie. Se você faz uma oração de derrotado, Deus, olha, o problema só cresce na minha vida. Veja bem, tudo que você semeia, ele cresce.
Então, quando nós oramos de forma desalinhada com a vontade de Deus, aquilo também tende a crescer daquilo que nós temos declarado. As nossas palavras, elas constroem. Olha o que Jesus disse lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Isso aqui é uma passagem quando Jesus ele foi buscar naquela figueira, ela não tinha frutos. Aí Jesus então ele dá uma declaração, ele fala algo para aquela figueira. E no versículo 24, Marcos 11, 24, ele vai dizer: por isso vos digo, Jesus estava falando, para os seus discípulos que estavam com ele. Por isso vos digo que tudo, a palavra tudo, tanto no inglês, no grego, no português, é tudo, é completo, é cheio. Tudo que, quando em oração pedirdes, credes que recebestes e será convosco. Olha o poder da nossa oração. Todas as vezes que nós fazemos uma oração, nós temos que crer que aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos receber. E se você então faz uma oração desalinhada com a palavra de Deus, você vai receber aquilo que você está orando. Mas também quando você faz uma oração, que a nossa palavra ela está alinhada com aquilo que Deus disse, você vai receber e assim será conosco. Você está me entendendo? Você está compreendendo como é importante nós entendermos tanto aquilo que nós falamos, também tudo aquilo que nós oramos, Então Jesus aqui, ele está com seus discípulos, ele está estabelecendo uma grande verdade sobre uma lei espiritual. Tudo aquilo que funciona no espírito, tão certamente quanto uma lei natural. Quer dizer, uma lei natural, ela foi determinada por Deus e os homens descobriram essa lei natural. E a lei natural, ela funciona, queira ou não queira, ela acontece. E aqui então Jesus ele está dando um ensinamento de uma lei espiritual. Tudo que nós oramos, se nós cremos por dentro, vai acontecer. Então, o mesmo acontece com todas as palavras que saem da nossa boca. A lei de Deus vai acontecer. As palavras, elas trabalham para as nossas vidas, para que a vitória possa chegar na nossa vida. Ao mesmo tempo, como eu falei, a derrota também, ela pode chegar na nossa vida. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu consigo enxergar, como nós temos que entender tudo aquilo que nós falamos. O livro de Provérbios vai dizer que as nossas palavras, elas podem também trazer vida ou também podem trazer até morte. Aquilo que nós falamos, ela tem essa capacidade de gerar estas verdades sobre aquele que está declarando. Então veja bem, nós precisamos então de controlar as nossas palavras, entender aquilo que nós falamos, porque quando nós falamos, nós precisamos que as nossas palavras, elas entrem em obediência à lei espiritual a qual Deus estabeleceu. Qual é a lei espiritual que Deus estabeleceu? A palavra de Deus. Então tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos, tudo que nós oramos, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque se está alinhado com a vontade de Deus, a palavra ela vai trabalhar para liberar o favor de Deus. Ao mesmo tempo, palavras também desalinhadas é uma verdade, É uma lei também que vai acontecer na nossa vida e ela vai cumprir aquilo que você declarou. Vamos entender algumas verdades aqui, Veja o resumo de tudo isso que eu quero dizer para você. Primeiro, o mundo espiritual, ele é controlado pela palavra de Deus. Outra coisa não da parte de Deus, não controla o mundo espiritual a não ser aquilo que Deus disse. Porque a palavra de Deus, ela é soberana, ela está acima de Deus. Deus ele não vai fazer nada a mais do que aquilo que está escrito na sua palavra. A sua palavra é a sua totalidade, é o seu completo. Segundo, o mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere a palavra
de Deus, quer dizer, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de controlar as coisas no mundo natural, as coisas no natural. O que nós entendemos é que o homem, ele foi criado no céu, no espírito e formado na terra. Então o homem, ele é um ser espiritual. Ele tem alma, corpo e espírito. Ele tem essas três verdades acontecendo na vida dele. Então a palavra de Deus, ela falada através do homem, da boca do homem, ela se torna um poder criativo. Você constrói verdades para a sua vida. É como você dizer, esse ano eu vou crescer, esse ano eu vou avançar. É como você também dizer, esse ano realmente eu estou muito apertado, esse ano as coisas, eu acredito que a gente não vai conseguir crescer. Essas verdades vão acontecer na sua vida. A nossa palavra, a nossa oração, ela deve ser escolhida. Temos que saber o que nós estamos falando, o que nós estamos declarando. Olha para você ver. Olha, Senhor, esse ano as coisas não estão funcionando direito. Deus, tem misericórdia. Quer dizer, o que você está dizendo? Olha o que Jesus disse lá em Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebesse, e assim será convosco. Senhor, tem esse problema, e esse problema ele está só aumentando. Olha o que você está declarando. Você está declarando que a resposta da oração de Deus não está funcionando na sua vida. Quer dizer, você está dizendo, olha, eu não creio que a palavra de Deus ela é capaz de poder mudar a minha situação. Você está dizendo, olha, o inimigo, ele ouve o que eu estou falando e ele tem mais poder de operar do que a palavra de Deus. Nós anulamos aquilo que a palavra de Deus. Você está me entendendo? Então nós não podemos andar pelaquilo que nós vemos. Nós precisamos de aprender a andar pelaquilo que nós cremos, pela palavra. Se a palavra diz, vai acontecer. Eu tenho experimentado essas verdades. São quase 30 anos que eu tenho andado desenvolvendo essas verdades no meu coração. E eu digo a vocês, sempre a gente faz um retrocesso, né, uma retrospectiva daquilo que tem acontecido nas nossas vidas e podemos ver que tem sido positivo, porque aprendi a confiar na palavra, aprendi a declarar a palavra, aprendi a entender que a palavra ela é suficiente para me levar até onde eu preciso chegar. Eu não estou falando que eu vou abrir mão das habilidades de desenvolver, de estudar, de crescer, né? De habilitar nas áreas profissionais, não. Mas tudo aquilo que está dentro de mim, eu habilito ele por fora, naquilo que Deus diz, nas habilidades do poder do Espírito da Palavra. Ela vai cumprir aquilo que eu estou declarando. Porque veja bem, Oséias, ele chegou um tempo ao povo de Israel e disse ao povo de Israel, o povo de Israel havia recebido as leis, havia recebido as instruções, e Oséias, então, Deus levanta Oséias e diz assim, olha, em Oséias capítulo 4, versículo 6, na parte A, Oséias vai dizer, o meu povo, ele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento daquilo que Deus já havia dito. Deus já havia estabelecido essas verdades sobre eles. Só que eles não eram, eles andavam pelaquilo que Deus disse, eles não andavam por aquilo. Eles andavam segundo o coração deles. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 22, 29, ele vai dizer, olha, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, Jesus estava dizendo, vocês não andam na palavra. E porque vocês não andam na palavra, vocês estão errando. Vocês precisam de conhecer a palavra, porque a falta de conhecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, leva as pessoas a perdas, a sofrimento, consequentemente, pelas suas próprias palavras. As palavras, elas constroem a nossa vida, ela dá forma, ela nos leva aonde nós queremos chegar. Então, por isso, nós temos que entender o que nós temos declarado, porque a boca confessa aquilo que o coração está cheio.
se a oração dirigida a Deus não for adequada, você vê muitas pessoas orando, né? Qual que é a instrução que Deus diz? Vamos ler aqui em João 15, 23. Tem muitas pessoas que fazem muitas orações, mas às vezes essas orações não chegam na vida delas. Elas não têm aproveito daquilo que a palavra de Deus está disponível para que eles possam desenvolver, receber. Olha o que João vai dizer em João 16, versículo 23 até o versículo 24. Jesus vai dizer aqui: naquele dia não me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, olha a oração que Jesus está dizendo, nós temos que pedir a Deus, pedirmos ao Pai, e Ele vula concederá em meu nome. Vamos pedir ao Pai em nome de Jesus. Tem pessoas que oram a Jesus, mas a oração, a instrução é pedir ao Pai em nome de Jesus, que Ele vos concederá. Olha o que o 24 vai dizer. João, capítulo 16, versículo 24 agora. Olha para você ver. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Olha o nome aparecendo de novo. Jesus está dizendo, olha, até agora vocês oraram, buscaram, mas nada tem pedido ainda em meu nome. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Olha que coisa maravilhosa. Olha a instrução que Jesus nos dá. Pede em nome dele, porque se você não pedir em nome dele, você não vai receber. E quando nós pedimos em nome dele, a nossa alegria, ela é completa. Olha que instrução bacana. A oração é a peça para colocar Deus a seu favor. Essa é a chave. É para você colocar Deus no cenário, na cena, naquilo que você precisa. Quando você faz uma oração a Deus pedindo em nome de Jesus, são palavras cheias de fé, são palavras convictas, são palavras de conhecimento e onde a sua alegria ela será estabelecida. Ah, que coisa maravilhosa! A palavra permanecendo em nós faz com que ela torne uma força espiritual. E essa força espiritual, ela vai ser operada naquilo a qual foi enviada. E o nome de Jesus, ele vai ter poder para poder trazer aquilo que você precisa. Quando nós lemos já João capítulo 1, no princípio era o verbo, não tinha nada, mas a palavra está lá. Olha para vocês verem o que é a força desta palavra. Quando você fala Jesus, essa palavra criativa, ela está sendo liberada para poder criar aquilo que você precisa ou estabelecer aquilo que já foi criado sobre a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma palavra no meu coração. Por que eu tenho essa palavra? Eu não abro mão de forma alguma, porque ela é o poder criativo de Deus. Tudo que Deus fez foi por intermédio desta palavra. Eu não sei se você tem vivido situações onde você tem aplicado o seu coração, onde você tem aguardado algo. Eu quero que você pegue essa instrução, essa dica e comece a trabalhar em cima da palavra. Eu sei que você vai ter maiores resultados. Os resultados eles vão chegar mais rápido na sua vida. Eu quero ler mais um texto que vai trazer algumas realidades mais próximas para você em relação sobre as nossas palavras. Jesus ele disse lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7 até o versículo 8. Ele vai dizer assim, se permanecerdes em mim, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, existe ali um conhecimento, os discípulos em Jesus e Jesus neles, dentro deles. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis os meus discípulos.
Olha que bacana. Observe que o Pai vai ser glorificado quando a oração ela for respondida. Deus é glorificado quando as verdades chegam na sua vida, quando a bênção de Deus chega na sua vida, quando as nossas necessidades são atendidas. O Pai, ele é glorificado pelo Filho. E a alegria, ela é completa. Olha para você ver como é importante nós entendermos. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 11. Ele vai dizer assim, ó, tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, gozo de quem? O gozo de Jesus esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que coisa maravilhosa! Até Jesus ele sente o gozo quando a palavra dele ela vem de encontro às nossas vidas e traz as nossas necessidades. Por isso que é importante nós orarmos alinhado com aquilo que Deus declarou, com aquilo que a sua palavra diz. Se nós orarmos alinhado, nós vamos ter sucesso, nós vamos receber benefício. Uma coisa muito interessante, a fé fará a oração funcionar. A fé funciona sem a oração. A fé não depende da oração. A fé é uma convicção, ela já está dentro de você. A fé é o fundamento, a fé é a palavra. E se a palavra ela está estabelecida, a oração não precisa ser necessária. Agora veja bem, mas a oração ela não funciona sem a fé. A oração ela só vai funcionar se a fé operar, porque as palavras elas vão ser poder do Espírito. Elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Então a oração é uma maneira de nós liberarmos a fé que já está dentro de nós. Você está comigo? Você está me entendendo? Então por isso que se nós alinharmos a oração com a palavra, veremos o poder da palavra, que é o poder de Deus, se manifestando na nossa vida. É uma questão de entendimento. Quando nós oramos alinhado com aquilo que Deus disse, você já olha e já sabe o que vai acontecer. É uma verdade, não há dúvida. Você não precisa ficar, eu oro hoje, eu oro amanhã, eu oro depois de amanhã. Não, é uma oração convicta, está no seu coração. A palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Quando você dá essa declaração, coisas poderosas vai acontecer. Faz sentido para você? Como que nós temos que reaver a nossa maneira de comunicarmos as verdades que Deus quer ouvir, que Deus estabeleceu? Então o poder criativo desta palavra, ela opera. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela foi operada na criação. Deus falou para a criação e todas as coisas se tornaram uma realidade. E ela é poderosa até hoje. O poder criativo dela continua operando. Por isso que as nossas confissões elas têm que ser permeadas com esta verdade. Olha o que Salomão ele vai dizer em Provérbios, capítulo 6, no versículo 2, na parte A. Salomão estava falando que nós não podemos colocar nossa palavra como afiador, porque a nossa palavra ela é poderosa. E se nós colocarmos a nossa palavra como afiador, olha o que ele vai dizer, que elas estão enredadas com aquilo que nós dizemos. Quer dizer, elas estão comprometidas. Se você colocou a sua palavra como afiador, ela está comprometida com aquilo que você disse. É igual antigamente. Os nossos pais, eles fechavam o negócio com a palavra e punham ali um fio de cabelo. Por quê? Eles entendiam que tudo aquilo que eles diziam tinha que honrar. Poderia perder tudo que tinha, mas eles honravam os compromissos. Nos dias de hoje, é muito difícil a gente ver essas verdades, né? Eu não estou falando que é um padrão, mas a gente já consegue ver de forma diferente. As pessoas perderam o poder da palavra. E as palavras cheias de fé, elas nos dão vitória. As palavras cheias de medo, elas também nos dão derrota. Nós somos aquilo que nós construímos através da nossa boca.
As palavras, elas são as ações mais poderosas no universo. Mais poderosa. Você olha para o seu futuro e começa a dar declarações de que você é, do que você tem, do que você pode. Certamente você vai chegar onde os seus olhos enxergaram, onde você almejou. E isso é uma verdade. É tanta verdade a respeito daquilo que nós falamos, desse princípio, que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, assim como sejam meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que Paulo está dizendo? Fala aquilo que Deus fala. Age como Deus age, imita Deus, opera como Deus estivesse operando, que você vai ver os resultados. Assim como Jesus. Jesus, ele operava com os princípios da fé. Ele falou ao vento, o vento respondeu. Ele falou ao mar, o mar respondeu. Ele falou aos demônios, os demônios responderam. Quer dizer, a sua palavra é tão poderosa que ele falou aos mortos, e os mortos também responderam. Tudo aquilo que ele liberava a palavra, existia uma eficácia para cumprir. E ele usava a mesma palavra que Deus usava. Foi quando ele estava, como eu falei lá em Marcos 11, quando Jesus estava dando instruções aos seus discípulos acerca daquela figueira. E no versículo 23, ele vai dizer, tendes a fé de Deus. Quer dizer, quando eles olharam aquela figueira, falaram, mestre, a sua palavra funciona. A figueira, ela morreu desde a raiz à última folha. Então, Jesus, ele olha para eles e vai dar a eles uma instrução de fé. Tendes a fé de Deus. No grego, numa linguagem bem próxima do original, quer dizer, tenha a mesma fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? De trazer à existência aquilo que não existe. É como diz lá no livro de Hebreus 11:3, vai dizer que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, a palavra de Deus. E Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Na verdade, é pela palavra do seu poder. Não é o poder da sua palavra, é a palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. Então, Jesus, ele imitava a Deus. Por isso que Paulo diz, seja imitadores de Deus como filhos amados. Jesus, ele imitava a Deus e por isso ele tinha muitos resultados. Por isso que ele diz lá em João 14, versículo 12. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Olha o poder dessa palavra. Quando nós liberamos essa palavra, crendo nela, ela nos dá uma capacidade de fazer coisas extraordinárias. E você pode aplicá-la na sua vida, na sua saúde, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas derrotas. Ela é a verdade, ela é a totalidade do Deus Criador, do Deus que pegou nada e trouxe tudo que nós precisamos. Faz sentido para vocês nessa noite, nessa aula? Como é importante nós entendermos os princípios fundamentais, os princípios elementares da palavra de Deus, Aprenda a liberar a sua fé do seu coração através da palavra. Jesus, ele, lá em Mateus capítulo 8, versículo 13, aproximou dele um centurião, e aquele centurião ele tinha um problema, existia uma enfermidade, mas Jesus disse que ia ter com ele, e ele falou assim, não, simplesmente uma palavra da tua parte fará a diferença. Jesus disse ao centurião, será feito conforme a sua fé. Por que conforme a fé? Porque ele aplicou o coração dele, a fé dele, na palavra de Deus, naquilo que a palavra diz. Olha, não precisa nem ir lá, Jesus. Só uma palavra da tua parte. Eu também vivo essa autoridade. Eu coordeno pessoas, eu digo pessoas vão e eles vão. Eu digo pessoas vêm e eles vão. E eles estão sujeitos à minha palavra.
assim também eu me submeto a esta palavra. E o que o Senhor disser vai acontecer. Jesus ficou impressionado com aquele homem, né? Então veja bem, nós não podemos ter medo de declarar essa palavra. Essa palavra é uma semente. Palavras são semente. Elas, sendo lançadas, elas vão construir, elas vão liberar uma plantação. E quando elas são liberadas nesta plantação, certamente haverá uma colheita, terá uma colheita. Tudo aquilo que nós semearmos como palavra, nós precisamos de entender que haverá uma colheita. Então veja bem, aquilo que alimenta o nosso interior domina os nossos pensamentos, domina o nosso coração, fala ao nosso espírito. Tudo aquilo que nós alimentamos tem essa capacidade. Então, mas o que você fala, aquilo que está no seu coração, é o que você crê, aquilo que está permeado. E o que você fala é aquilo que constrói a nossa vida. Então nós precisamos de ter, né, uma harmonia naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós cremos. Precisa de ter uma harmonia, precisa de ter um equilíbrio, precisa de ter um entendimento. Ao ponto do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: quem domina a língua, quem domina a fala é maduro. O que ele está dizendo? Aquele que sabe o que está falando, ele é perfeito, ele tem equilíbrio, ele vai atingir uma porcentagem de assertividade muito maior do que uma pessoa que fala pelos cotovelos, que fala qualquer coisa. Agora, para a gente finalizar essa aula, eu quero trazer para você uma instrução que o apóstolo Paulo ele nos dá. E ele vai dizer aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer que se nós observarmos aquilo que nós falamos, né, como nós podemos aproveitar aquilo que nós falamos para poder trazer benefícios para nossas vidas, para transformar as áreas da nossa vida, nós podemos declarar isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios capítulo 6, versículo 17. Anote esse versículo, você vai ver que vai fazer a diferença na sua vida. Paulo vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Para nós tomarmos a palavra de Deus como sendo a nossa palavra. O que nós falarmos é aquilo que a palavra diz. Porque quando nós tomamos esta palavra, ela é como uma espada. Ela vai operar naquilo a qual ela será enviada. Ela vai concluir aquilo a qual ela for estabelecida. Ela vai trazer para a sua vida todas as verdades que ela vai produzir de benefícios na sua vida. Use a palavra de Deus como sendo a sua palavra. Aprenda a orar. Não murmure, não lamente pelas circunstâncias que ainda não aconteceu na sua vida. É como você dizer para Deus na sua oração: Deus, olha, a sua palavra não funciona. O diabo, ele tem mais poder do que a sua palavra, porque quem murmura pertence a outro reino. Quem reclama pertence a outro reino. E o nosso reino é um reino de paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Que essa aula possa desenvolver o seu coração e que você possa, a partir de hoje, começar a falar aquilo que vai produzir crescimento na sua vida. Não use a sua boca para falar qualquer coisa, para fazer orações desalinhadas, para fazer declarações que não está alinhado com a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus a seu respeito é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus, ele tem alegria em cumprir na nossa vida. Jesus, ele tem o gozo quando nós recebemos, o mesmo gozo que entra no nosso espírito, no nosso coração. Jesus também, ele tem esse gozo. Eu quero fazer uma oração com você, que você possa, a partir de hoje, entrar no coração de Deus e pedir a Deus para alinhar o seu coração, que
você possa ter o desejo de conhecer a palavra, de você crescer na palavra, meditar na palavra, trazer a palavra para a sua vida como sendo a sua palavra, e as suas orações vão ser respondidas de uma forma poderosa, que você até vai ficar surpreso com a eficácia das suas orações. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, que o Senhor possa tomar a vida dos meus ouvintes, que o Senhor possa sondar o coração. Deus, que haja um alinhamento, que a Tua palavra possa esquadrinhar, possa abrir os olhos do entendimento e que Teu Espírito Santo possa conduzi-los a toda a verdade, que o Espírito de sabedoria, conhecimento, revelação possa alcançar o coração deles e a partir de hoje, Pai, nunca mais a vida deles seja a mesma. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Eu quero convidar você para que você possa nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos aqui no nosso canal, tem uma setinha embaixo, você possa clicar, que vai chegar outras palestras para você, outras aulas. Nós falamos em tantos temas sobre prosperidade, sobre família, sobre negócios, sobre uma vida de vitória, sobre cura, que você possa nos acompanhar. Está aí, né, que você possa compartilhar também. É uma alegria, né, poder participar com você de uma aula dessa. Muito obrigado.